Leda, boa tarde, tudo bem, nossa nutricionista? Boa tarde, Solange, tudo bem, graças a Deus. A Leda nos ajudando, né, no nosso projeto Eu Quero Eu Posso, que eu sempre gosto de falar, né, Leda? O projeto é mais buscar qualidade de vida e saúde. E saúde, né? Muito mais importante, o emagrecimento é importante, né, por uma série de coisas, mas primeiro a saúde, né? A saúde, né? E hoje, falando em saúde, a Leda, nutricionista, vai falar um pouquinho sobre resistência à insulina, é isso, né, Leda? Isso, e alimentação. E alimentação. Para a gente começar, o que seria a resistência à insulina, Leda? A resistência à insulina, ela é, não vou me aprofundar muito, que é um termo médico, né? Sim. Mas ela é causada pelo aumento da massa gorda ou das células de gordura, chamadas adipócitos. Então, essa resistência à insulina, ela independe de peso. Uma pessoa com 50 quilos, você entende como que é a coisa? Ela pode ter uma resistência à insulina porque ela pode fazer atividade física, mas de repente ela não se alimenta adequadamente, porque é um conjunto. Então ela acaba o quê? Não ganhando a massa muscular de verdade, tá? De verdade, porque o músculo não é só ganhar perna ou braço, ele é muito mais do que isso. Então, no caso, falando assim bem, num termo bem popular, a resistência à insulina é causada pela diminuição de músculo, massa magra e pelo aumento das células de gordura. Hoje a gente já sabe que tanto o músculo quanto as células de gordura, eles são um tecido endócrino mesmo. Eles produzem, no caso da célula de gordura, produzem o que se chama adipocinas, muitas, que vão para o cérebro, para o fígado, para o rim, e influencia não só a inflamação, influencia muito mais do que isso. E aí, essas adipocinas, elas acabam produzindo um efeito de resistência, elas não deixam a insulina captar a glicose que está circulante, por isso que chama resistência à insulina. E as pessoas, né, que nem você disse, tem pessoas aí que são magras, aí elas vão fazer exame e falam assim, nossa, né, tô com colesterol, tô com isso, tô com aquilo. É isso que você falou, né, muitas vezes não é o ser magro, ser gordo. Composição corporal. E composição corporal, então falando agora na nutrição, para nós, padrão ouro de exame de composição corporal é o DEXA, é uma densitometria de tecido adiposo e tecido muscular. É isso que me dá, quando eu preciso mesmo, que eu pego um caso clínico, que eu preciso, uma pessoa magra, porque os gordinhos a gente não precisa pedir isso, mas sim, os magros sim, tá? Porque aí começa assim, fica totalmente louco o metabolismo, tá? E causa um monte de patologia. Essa resistência à insulina não é só a diabetes tipo 2. Ela vai causar muita inflamação em vários órgãos. Ela deixa o metabolismo louco. E na nutrição, né? Como pode estar ajudando nisso? Então, balancear aquilo que a gente sempre fala. Plano alimentar, nos dias de hoje, a gente tem que pensar, ele é individualizado, né? E a gente tem estudos mostrando isso. Então, o que serve para você não serve para mim. Sua quantidade de proteína é uma, a minha é outra. Por vários motivos, patologia, idade, atividade física, né? Várias coisas a gente tem que agrupar ali, por isso, e fazer um plano alimentar personalizado em macro e micronutrientes. Na parte da nutrição, é isso que vai ajudar. Só que a nutrição sozinha não trabalha essa resistência à insulina, tá? É necessário atividade física personalizada para isso. O que seria isso? Porque é indicado o aumento de músculo e perda de massa
gorda, de adipócitos. Se você faz isso só na alimentação, a alimentação não aumenta a massa muscular. E a atividade física sozinha, sem alimentação, também não aumenta, porque se não tiver o nutriente necessário, né, o carboidrato, que é a energia, a proteína, os aminoácidos, a gordura para formar o músculo, tudo certinho, também não faz. Então, por isso que eu falo sempre aqui, a nutrição e atividade física, mas é personalizado. Nos dias de hoje não dá mais para pegar, ligar aí uma internet da vida, para pegar e, minha vizinha fez, deu certo. Não, não existe isso. A gente sabe que remédio também é assim, não é de hoje que os médicos falam. Então, nutrição e atividade física personalizado. Nada, nós sabemos que às vezes, né, não estamos falando de academia nenhuma, mas é muito importante você ir para uma academia personalizada, que o profissional vai estar com você, vai te orientar. Que você tenha um respaldo, que ele saiba o que ele está fazendo, porque ele tem que ter tua ficha clínica e saber o trabalho que ele tem que fazer em você. Igual a nutrição, você vem com seus exames e aí a gente traça uma meta, porque mesmo por isso que a gente fala, não é só emagrecer, né? E aí, assim, na nutrição e com atividade física, é rapidinho, tá? A melhora disso. Eu vi que antes de a gente começar as nossas gravações, ela estava conversando com a Glaucia aí e estava falando, né? Muitas pessoas falam assim, estou com doença disso, estou passando mal disso, mas não vê tudo que coloca para dentro do nosso organismo, né, Leda? Não olha o que coloca, não olha. E aí tem, assim, a gente não vai falar de fisiologia e bioquímica aqui, mas tem que entender uma coisa, que eu sempre falo aqui. Não se ganha massa muscular com jejum. Não é à toa que a gente pede para estar comendo de 3 ou 4 horas, ou então a gente tem aí uns artifícios de colocar. Quem não consegue mesmo, a gente tem alguns artifícios aí, porque a glicose circulante, ela tem um tempo útil, dependendo de indivíduo para indivíduo e atividade. Quando a glicose circulante, que é a energia, acaba, automaticamente o nosso corpo é inteligente, é um sistema inteligente. Ele vai acionar um hormônio que vai acabar com a outra glicose do fígado, a gente chama de neoglicogênese, vai acabar depois do fígado, ele vai dizimar todo o glicogênio muscular, entendeu? Adianta ficar em jejum? Não é assim, troca de massa gorda para massa magra requer muito exercício e alimentação balanceada e certinha. E aí, nesse rolo tudo de hormônio aí, a gente ativa o cortisol, que ativa os receptores para reservar gordura, gente. Nos músculos. E às vezes é na barriga, às vezes não. A pessoa está ali magra, com 50 quilos e com 42% de gordura corporal. E com o abdômen tanquinho, né? E acontece isso, Leda? Tá, muito. E aí ela vai infartar ou ela vai ter uma diabetes tipo 2, que é a resistência à insulina. Então, assim, é o que a gente sempre fala aqui, não dá mais, né? Nutrição não é joguinho, não é... É sério a coisa. Quando, né? Eu falo, como eu sempre falo para você, né? Que uma nutricionista teria que fazer parte do cronograma de uma escola. Sim, de uma escola e assim, ó. Escola municipal, estadual. Assim, eu acho muito legal, né? A gente tem alguns hospitais em São Paulo, de ponta, que a nutricionista, o paciente passa com o médico e aí já juntos ele chama nutricionista depois, para definir o tratamento, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E o último curso que eu fiz, o diretor financeiro do hospital estava falando que isso diminui muito os custos. Depois que eles implantaram isso no hospital, diminui muito. A recuperação é muito mais rápida e também evita do paciente entrar num déficit muito grande de energia e agravar na patologia. Eu falo assim que acho que... Falar uma besteira aqui, Leda. A gente devia morar com a nutricionista, sabe?
morar não precisa, mas sabe o que... Modo de dizer brincando, não, né? sabe o que Porque, aconteceu? Eu Deus do acho céu. que assim, principalmente em algumas cidades, é muito pouco respeitado e valorizado. Respeitado e valorizado mesmo, tá? E eu fico encantada mesmo, quando eu vou fazer meus cursos em São Paulo, de ver como a Nutri é respeitada em São Paulo. Porque dá resultado, sabe? É uma coisa óbvia. É como 2 e 2 é 4, não tem mudança. Se você seguir aquilo que a nutricionista fala, você vai melhorar sua diabetes, você vai melhorar seu colesterol, suas inflamações, né? Sua artrite reumatoide, sua colite. Porque tudo isso, quando o tecido adiposo libera essas adipocinas inflamatórias, pensa bem, todas essas doenças, até depressão, tá? Artrite reumatoide, porque ele é inflamatório mesmo, no contexto geral do corpo. Então precisamos realmente, né? E alimentação desbalanceada. E assim, balancear a refeição, como a gente já falou, não é saindo por aí tomando whey protein ou comendo queijo caro, não é nada disso. Porque você pega lá as indicações, a gente tem, você balancear, dá para balancear com ovo, arroz, feijão. E se a pessoa quer comer queijo caro, ok, tem condição, vamos comer queijo caro. Pode tomar aí um leite mais caro, orgânico, se gosta, se não gosta. Suplementa, balancear, tudo isso, individualizar o tratamento, né? E essa questão ainda que a gente está falando da resistência à insulina, ela é muito grave e tem uns estudos aí recentes, a porcentagem está muito alta e interfere, né? Então precisa realmente, a gente precisa se cuidar. Então eu digo assim, né, Leda? Temos que pelo menos, que seja 2 vezes por ano passar por uma nutricionista, não é? 1 ou 2 vezes, aprender, o certo é passar, aprender. Eu gosto muito com meus pacientes, né? Eu dou assessoria no WhatsApp, as pessoas estranham aqui em Jaú. Mas porque eu cobro mesmo, e aí, tomou água, e aí, comeu sua fruta, mas comeu seu queijo junto, comeu sua pasta de amendoim, ou seu ovo. Porque o ideal é que, com o tempo, vocês aprendam a combinar os alimentos. Eu vou numa churrascaria, não ir, mas eu sei o quanto eu vou comer e o que eu vou comer e o que eu vou combinar. Eu vou numa pizzaria, sim, mas que pizza que eu vou comer? A qualidade do alimento, né? Eu vou numa festa, né? Porque sim, temos tem que ir. Aniversário, casamento, sim. Mas tem que saber... Aprendeu, né? Eu falo isso. Eu acho que... Eu não sei, depende de pessoa para pessoa, né? Mas o tipo de trabalho que eu ofereço, em 6 meses a pessoa para sair aprendendo a combinar os alimentos. Porque eu pego muito no pé, eu falo muito. Então, daí é para o resto da vida. Então, daí tem, né? Porque daí o médico que cuide, aí se acontecer alguma coisa que esquecer, aí passa, senão, aí daí para frente é com o médico. Então, nutricionista, você vai consultar uma vez e aprender. Educador físico é para sempre, médico é para sempre, exames é para sempre. Quem vai fazer seus exames? Seu médico, não é? Porque como a gente tem gente que vai na nutricionista só para a nutricionista pegar no pé para ver se está emagrecendo, né? Isso é bom, mas o importante é você aprender a comer e virar rotina na sua vida, isso daí. Virar rotina, exatamente. E não ser enganado por ninguém, por nenhuma mídia, tá? Porque uma coisa é a pessoa postar lá que ficou com aquele corpaço, tanto ganho de massa muscular, e outra coisa é o que ela faz de verdade para ter aquilo, de verdade. Então temos que prestar mais atenção. Como nutricionista, é só entrar em contato com você, né? Isso. Marcar uma consulta, que eu falo assim, que pelo menos 2 vezes por ano precisamos procurar uma nutricionista, né? E aquela realmente que não te dá o cardápio igual para todo mundo, não. Que vai te consultar, não é isso, Leda? Vai fazer um cardápio personalizado, porque cada ser humano é cada um, Cada um é cada um. E que infelizmente demora assim de 1 hora a 1h20 a primeira consulta, não tem como.
E é isso. Tem que realmente, né, querer mudar, né? Primeiramente aqui precisa estar boa, porque se a mente não ajudar, não é nutricionista nenhuma. Nada, ninguém muda. Que vai precisa conseguir. querer muito, né? Querer Precisa ser feliz, querer ser bonita, ter pele e cabelo bonito, querer estar bem, ter saúde, é o querer. É o querer. E falando em querer, a semana que vem nós vamos falar do que, Leda? A resistência à insulina e ovários policísticos. Nossa, estou curiosa. Então, você não perca a semana que vem com a nossa nutricionista Leda. Leda, muito obrigada. Que Deus continue te abençoando. Obrigada eu, tá? Beijo.